Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta terça-feira. Amanhã tem Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians, jogo de volta pelas oitavas de final. Internacional se preparando para o jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Muitos assuntos no programa de hoje e o primeiro deles envolve uma joia do Grêmio. Estou falando de Gabriel Mec, que é o motivo da nossa enquete no programa de hoje, tá? Então, torcedor gremista, a pergunta é para você, sobre a negociação do Grêmio envolvendo o Gabriel Mec. Se você fosse dirigente do Grêmio, vamos pegar aqui Ribeiro Neto. Se o Ribeiro Neto fosse dirigente do Grêmio, o que faria com Gabriel Mec? Venderia agora? Esperaria uma valorização maior? Ou venderia após a sua passagem pelo time principal? Ou seja, com uma visibilidade maior, né? Estando um tempo maior nos holofotes, com o time principal. O que você faria com Gabriel Mec? Participe da nossa enquete no YouTube. Traz um spoilerzinho para nós, Ribeirinho. É que eu tenho duas opiniões. Duas? Uma pela realidade e a outra por conceito, aquilo que eu realmente penso a respeito do tema. Tá. Qual é a que tu quer que eu fale? O que tu pensa sobre o tema? Então nós vamos precisar de tempo. Tempo? Tá. E vou dar um spoiler. Nós precisamos urgentemente de uma lei. Tá. Uma lei que impeça que dirigentes, ao administrarem mal, muito mal os seus clubes, tenham que fazer vendas desse tipo, entendeu? Que só destroem o futuro do futebol brasileiro. Avançaremos em seguida. Esse é o spoiler de Ribeiro Neto. Depois eu quero a tua opinião, Pedrinho, sobre isso. Quanto? Quanto? Agora, Nicole vai trazer para ti. Tá bom. Nicole Ovic, está na nossa central, vai trazer detalhes sobre a negociação do Grêmio com Gabriel Mec. Está deixando o Grêmio, deixará o Grêmio. Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, a joia tricolor, né, Gabriel Mec, fechou as suas negociações com o Chelsea. O garoto, que tem atualmente 16 anos, joga no sub-20 do Grêmio e fica no clube até completar 18, por conta de uma questão de lei, né? Ele fica, então, portanto, até abril de 2026. As negociações do garoto podem fechar até 24 milhões de euros. 8 milhões de euros fixos, mais 8 milhões de gatilhos contratuais e 8 milhões quando ele estiver de fato vestindo a camisa do time da Inglaterra. Falando nesses gatilhos, né, hoje pela manhã o repórter Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes, trouxe dois deles. Um deles é se o garoto for efetivado ao time profissional, já entra mais 2 milhões de euros na conta dos cofres aí do tricolor e mais 2 milhões se ele jogar pelo menos 10 jogos com 45 minutos ao menos, né? Portanto, alguns gatilhos aí que o time vai ganhar a mais, né? Um dinheiro a mais aí nos cofres do Grêmio. Bom, o Grêmio já tem essa ideia de utilizar o garoto no time profissional a partir do ano que vem. No Gauchão de 2025, o Grêmio já busca utilizar ali o garoto no time profissional, né? O garoto que vem se destacando na base aí há muito tempo, né? Tem só 16 anos, mas já tem olheiros aí há muito tempo em cima do garoto e, portanto, fica aí até abril de 2026 vestindo a camisa do tricolor. Vamos lá, na tela, lances de Gabriel Mec, negociado pelo Grêmio. Esse programa aqui tem uma dificuldade em, né, colocar um olhar sensível ao Grêmio, né? Por quê? Nos últimos dias esse programa tem feito ácidas críticas ao Grêmio. Então, eu denomino que agora chegou a hora, né, da lenha no Grêmio. Qual vai ser o viés de crítica ao Grêmio pela negociação do Gabriel Mec, meu caro Bruno Soares? Primeiro de tudo, antes do Bruno, eu gostaria só de dizer que é impressionante, né? Que não é o Gabrielzinho Mec, né? Porque antigamente se botou um inho... Tudo no diminutivo. Botou no diminutivo, o jogador, meu Deus, valia 200 milhões de reais, né? Já é uma questão diferente, né, no Grêmio agora, né? Que esse menino aí é o novo Messi, né? Novo Messi? Na boa, ele joga muito, tá? É claro que é base, é importante a gente dizer isso. O Gustavo Nunes também. Não, é meio... Não, ele joga muito mais. Não, ele joga muito mais, muito melhor. É bem diferente. É que assim...
A gente já viu várias vezes, né, Ribeiro? O jogador Quantos da base... jogos vocês viram do Gabriel Eu Mack? tive a oportunidade de ver vários jogos. Vários jogos. Já vi vários. E jogos e lances também dele. Os lances dele são impressionantes. Não, ele é muito bom jogador, ele é inteligente para jogar, ele joga fácil, como a gente costuma dizer. Agora é o seguinte, a gente já viu várias vezes ao longo do futebol garotos da base que são grandes estrelas e não confirmam no profissional. Isso pode acontecer. Às vezes o cara que é meio patinho feio na base ali, vou dar o Ferreira como exemplo, era reserva, ele na maioria dos times vira profissional, hoje está ganhando um caminhão de dinheiro lá no São Paulo. O Gabriel Mack, é claro que o mundo ideal, acho que aí existem dois cenários, Gamba. Vamos lá. Tem o mundo ideal. O que é o mundo ideal? O mundo ideal é o Gabriel Mack vestir a camisa do Grêmio, jogar profissionalmente, dar um retorno técnico, quem sabe ajudar o Grêmio a conquistar um título e depois ser vendido por um caminhão de dinheiro. Retorno técnico e financeiro. Mas qual é o mundo real? Cada vez mais cedo os jovens estão indo para o futebol europeu. Isso é ruim para o futebol brasileiro. Os bons, né? Os bons, evidente. Mas assim, por quê? Porque o cara vem aqui buscar cedo e ele quer cada vez mais cedo, porque ele quer terminar de formar no futebol europeu. Por exemplo, o Real Madrid coloca lá no time B, o Barcelona faz algo parecido. E se tu espera, muitos torcedores, a gente vai ver depois o resultado da enquete, mas muitos torcedores gostariam que não vendesse agora. Não, vende depois. Só que depois ele perde valor, mesmo que ele se destaque. E ainda tem o risco dele não se destacar. Perfeito. Daqui a pouco ele se lesiona, acontece alguma coisa, não tem espaço, mas tem um detalhe em tudo e isso aí daí. eles não vendem. Perfeito. Tem um detalhe... E o Grêmio precisa de dinheiro, tem mais aí isso. que né? tá o Esse é o detalhe. ponto. Aí isso define tudo nesse momento dessa negociação. O Grêmio precisa de dinheiro. Se vão lembrar do episódio o Endrick que atuou X jogos como o principal jogador do Palmeiras no time oficial, titular, principal. Foi campeão brasileiro. Porque o Palmeiras é um clube extremamente superavitário, com uma pessoa chamada Leila, que injeta um dinheiro abissal, absurdo dentro do clube. Não é o caso do Grêmio. O Grêmio não tem um Midas. O Grêmio tem o Grêmio. O Grêmio tem, eventualmente, o Celso Rigo. O Grêmio tem, eventualmente, o Gerdau. O Grêmio tem, eventualmente, o Von Tobel. Eventualmente. Mas o Palmeiras também... Marquespan, que ajuda muito. Mas o Palmeiras também vendeu por 16 anos. O detalhe é o seguinte, o Grêmio precisa do dinheiro para ontem. O Grêmio precisa de dinheiro. Isso define. Por isso que eu perguntei no início do programa. Perfeito. Quanto? É isso que vai definir. Não é a vontade do jogador, não é o que o torcedor espera. O que eu, Pedro, queria ver? Claro que eu queria ver esse cara jogando no titular do Grêmio. Mas vai jogar ano que vem. Tá, vai jogar Não, pouco. não vai jogar. Vai jogar Aí ano que tá. vem. Ele fica até não os sei se 18 joga. anos, ele tem mais 2 anos. Não vai jogar. Só se o Renato sair. Não, isso tu acha. Não, vai jogar. Não vai jogar. tu acha? Não vai jogar. Não, Ribeiro, não iluda. Não iluda o torcedor do Grêmio. Outra pergunta. Não vai jogar. Esse voto que o Renato não aposta nos jovens. Outra pergunta. A quantidade de jovens que ele Quem é tá o falando empresário? aí. O jeito Quem que ele vai colocar aposta, o Gabriel o Mack jeito que ele vendido aposta dos jovens não pro me Chelsea. serve, tá? Não, Tá, deixa eu aí. perguntar quem é o empresário. Quem é empresário? Quem é o É o empresário? filho do pai do Neymar. É o agente da negociação. Tá. Eu Tô perguntando isso porque... É. É o pai do Neymar? É o intermediário. O intermediário é o pai do Neymar, tá. Então, mas ele é o empresário ou ele... Não, ele tem um não é- empresário. Ele fez o negócio. Tá, beleza. Isso depende também. Porque, vamos lembrar, tem um jogador que foi pro Shakhtar, que não jogou no Grêmio, porque o empresário incomodava o Grêmio. Não, ele só quis botar no grupo profissional e o Renato não quis. Não tinha uma boa relação. Não, Ribeiro. O empresário da época não tinha uma boa relação com o Grêmio. Isso é uma outra coisa. Não tinha. Mas o TT só queria jogar no profissional e o Renato não deixou. Essa é a verdade. Eu tô trazendo... Eu até acho que o TT nem foi tudo aquilo que a gente achava que era. Pois é. Tá? Pois é. Mas essa é a verdade. Tá, mas, outra coisa. Mas a relação do Grêmio com o empresário e a relação do empresário Eu com o sei Grêmio disso. não existia. Também acho. Tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês que pra mim é conceito. E é por isso que eu coloco na mesma régua, não tô falando de quem é melhor, não vou granalizar, tá? É conceito. É que o Inter tem um jogador com a mesma idade, entendeu? Que também tem sondagens e tem o Gabriel Carvalho, aliás, é o mesmo nome, tá? Vale pra eles como valeria pro Endrick, pro Estevão, pro Luiz Guilherme, pra outros tantos jogadores que saem com Mas é essa que um idade. já tá no profissional, né? Tá. Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Enquanto não... E isso é triste que eu vou dizer, porque isso interrompe o ir e vir, né? O direito de ir e vir e tal. Isso, numa democracia, numa relação trabalhista, isso aí não deveria acontecer. Só que, infelizmente, para o Brasil, é urgente que se tenha uma lei que impeça a saída dos jogadores antes dos 21 anos. Sabe por quê? Porque tudo isso que o Espinosa falou... Essa lei no Brasil. É do Brasil. Mas é que essa lei já Como é que os clubes vão ganhar dinheiro com os jovens? Exatamente. Na verdade, Nós essa lei temos já que existe, parar né? de vender as crianças, tá? Sabe por quê?
Porque tudo isso que o Espinosa futebol brasileiro é quebrado, alegou. né? Aí é que tá. Sabe por que o futebol brasileiro é quebrado? Porque são dirigentes irresponsáveis que trabalham com dinheiro que não é deles. Isso é outra coisa. Porque só um pouquinho. Se eles fossem donos de uma empresa privada, eles estavam na rua, tá? Estavam na rua. Mas vender aos 21 não vai fazer com que nós tenhamos melhores dirigentes. Não, nós vamos fazer que nós tenhamos melhores jogadores. Aí só com a profissionalização da visão dos clubes. Nós teremos melhores jogadores. Enquanto por os mais clubes tempo, brasileiros tá? continuarem tendo Mas presidentes é que- torcedores, vice-presidentes torcedores, Então, diretores de futebol torcedores... Se gasta a gente não vai dinheiro sair de forma do lugar. irresponsável, Perfeito. se pagam salários irresponsáveis. Mas o que isso tem entendeu? a ver com Tem isso? a Tem a ver ver com essa porque venda. só precisa vender o Gabriel Mack porque está quebrado. Só precisa vender o Gabriel Carvalho porque gastaram não sei quantos milhões em jogadores veteranos. Sim, mas aí entendeu? Tu tá querendo mudar a válvula de salvação e não o Quero problema. mudar a origem. Eu quero mudar a origem, porque a origem não válvula é de essa. escape por causa dessa bom. Mas irresponsabilidade. olha aqui. E enquanto isso não mudar por uma lei onde eles são obrigados a ficar com os jogadores, isso vai ser cada vez pior. Mas vamos lá. Vai ser cada vez pior. Estão acabando com o futebol brasileiro e vocês estão sentados aí, ó, Ribeiro. pachorrento. Ai, tem que vender Ribeiro, olha aqui. uma ova que tem que vender, rapaz. Todo que legal. início de ano, determinado clube, seja o clube que for, vai lá, presta contas do ano anterior e faz a projeção do ano que está por começar. E ele coloca lá, precisamos vender X milhões em jogadores de futebol. É ou não é? Claro! É ou não é? Porque eles gastaram Talvez todo seja o dinheiro. A principal receita de todos os clubes. Tira Corinthians, tá? Tira Flamengo, tira Palmeiras. Mas Grêmio Internacional, a principal receita vai ser a venda de jogadores. Ô, Gamba, Eles colocam lá, Gamba. se não vender, não tem como viabilizar um clube. Ô, Gamba, eu vou te explicar como é que são as coisas. Não tem então, como, tá? é inviável. Quando veio a história das ligas, eu disse pra você assim, ó, não se iludam. Porque os clubes vão ficar endividados igual. Vocês, os mais jovens, talvez não, mas eu sou já bem velho para dizer. Na década de 70, tá, os clubes viviam exclusivamente, ou quase que exclusivamente, das bilheterias. Era a bilheteria que sustentava os clubes. Tá? E ainda existia diferença, porque Flamengo, Corinthians botavam mais gente, tinham mais dinheiro, evidentemente que era assim. Tá, beleza. Aí os clubes vendiam ou gastavam mais do que podiam, e aí precisavam fazer refis lá com o Ministério, não pagavam os impostos e tal. Aí vieram os direitos de televisão, que deram um up nos orçamentos dos clubes. Eu falei, não vai adiantar, porque eles vão gastar tudo. E aconteceu. Os Eles direitos de gastam televisionamento todo o ajudaram dinheiro. os clubes a se endividarem ainda mais. Inflacionaram os salários dos jogadores. Antecipando receita. Tá, agora veio a Liga. O que eu disse? Vão gastar todo... Aliás, eu só vi o Internacional agora. Vão gastar todo o dinheiro da Liga para jogar para a torcida, para contratar jogadores Olha o que é o Borré. 4 anos ganhando 1,8 milhão, tá? Só foi feito isso porque tinha um dinheiro adicional. Ribeiro, olha entendeu? só. Então assim, ó, o que acontece? Não adianta, enquanto não houver lei, tá? Eu achei que as SAFs poderiam fazer isso, tá? Porque quem é dono de SAF é empresário. O empresário é ativo e passivo, entendeu? Quando bate o passivo, opa, entendeu? Mas não sei, depende da SAF, tá? Só que esses dirigentes torcedores, o dinheiro não é deles. Claro. Então, quando o dinheiro não tem dono, velho, tu faz o que tu quer. Irresponsável, e acaba acontecendo isso. Tu tem que vender qualquer um por qualquer dinheiro para tapar o buraco da sua irresponsabilidade. Mas aí a culpa... E essa é a verdade, tu goste ou não, Bruno Soares, mas entendeu? a culpa não é do presidente Guerra. A culpa De todos não é dessa eles. direção. É de todos Aí tu tá eles. pegando o quê? Um histórico dos clubes É brasileiros. isso Que é aí. assim. Quem o Grêmio venderia esse ano por 8 milhões de Não, euros? aí que tá. Me dá o nome. Quem o Grêmio venderia? Não Ué, tem. teve o Quem Gustavo o Grêmio Nunes venderia? agora, o Gustavo Por Nunes 8 tava. milhões de euros. Vende agora, Não, vai vamos vender. longe, não vamos Por longe. 8 milhões de euros, vem cá. Qual foi a última venda expressiva do Grêmio? Tá lá Foi o na... lateral direito, o foi... Wanderson. Não, meio campo, tá lá na Rússia agora. Foi há 2 anos. Vitelo, 7 milhões. Telinha. Foi essa venda. Não, mas a maior foi o Não. Wanderson, 11 milhões de euros. Não, eu tô falando assim, ó. A última que eu lembro foi o Bitelo. Boa Vitelo. venda. Uma boa venda. Uma Jogador boa de venda. 24 anos. tá? Uma boa venda. O Grêmio foi pra Série B. Daí Só todo que é o mundo seguinte, desvalorizou. ó. O problema é que
eu não sei também se nessa construção de venda, naquilo que o Grêmio observou e naquilo que tem de conversa, também eu não sei se há uma crença de que esse jogador renderia tanto. Não, mas aí que Mas tá. isso aí só serve para. risco. Isso só Esse é o serve risco. para. Esse conceito, que é a verdade, que a gente nunca sabe o dia da manhã, ele só serve para embasar a venda. Ah, vamos vender agora porque a gente Porque não é um sabe risco, que vai. claro, é um risco. Isso aí Mas não é me que não é serve, uma cara. questão, Pra cara. mim, assim, ó, clube gente, de futebol, ele tem que ser administrado como qualquer empresa, velho. Entendeu? Eu não discordo disso. O Inter gastou uma fortuna. Olha que o Inter gastou. É que é uma Não deu cultura, certo. né? O Grêmio gastou mais de 1 milhão por mês com o João Pedro Galvão, cara. O Tardelli, que foi a contratação do Tardelli. Ribeiro, vamos lá. Se o Sabe? Grêmio eu quero tivesse fazer receita, Coisa aí, uma se o irresponsabilidade. Grêmio tivesse margem, se o Grêmio fosse extremamente superavitário, o Grêmio esperaria os 18 anos para vender Claro, o Mac. evidente que Esperaria sim. o Mac jogar no profissional. Por esperaria isso- o Grêmio. por isso- Esperaria, mas não tem esperaria. como. Gamba, O Pedro eu dei o exemplo do Palmeiras. Mas o Não, teu exemplo não, 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 vale, não. Pedro. Por quê? que não vai? Porque o Hendrick também foi vendido com 16. O Estevão não foi vendido agora? Não, Qual a mas só um diferença? pouquinho. Não, mas Mas ele é diferente. Não, é, É que aí- a Leila é empresária. Tá, não, isso é outra coisa. Então ela tá tirando o dinheiro que ela colocou. Ok, É o que diferente, o que vocês velho. estão dizendo é o seguinte, que se o Grêmio tivesse O dinheiro... Grêmio não pode se dar o luxo de Se o esperar Grêmio- o Gabriel Mac completar 18 anos e falar assim pro Chelsea, eu não quero 8 milhões de euros. O Grêmio vai Eu ganhar não mais. quero os Gamba, gatilhos, primeiro eu ponto. preciso do dinheiro. Primeiro ponto, Eu a preciso. venda dele total pode chegar a 24 milhões. com os gatilhos, tudo, Isso, perfeito. com todos os gatilhos, não vai ser só os Tá 8 bom. milhões. Agora é o seguinte, o Palmeiras também vendeu com 16 anos e vai entregar depois. Mas ele vendeu por E isso não... 60, Mas cara. olha o Isso, valor. ok. Ele vendeu por 60, mas não dá pra comparar, velho. Ok, mas aí não dá pra comparar os dois Não dá pra jogadores. comparar. Outra coisa, no futuro podem se igualar, não sei do futuro. Temos que falar sobre o hoje. O ponto é, o futebol europeu, ele vem aqui cada vez mais cedo buscar os atletas. Por isso que tem que E se ter tu não vender, ele vai valer menos Por depois. isso que tem que ter Quanto lei que- que impeça que esses dirigentes Mas façam já Daí, isso. existe tá, e daí tu essa acha lei, que eles vão Ribeiro. parar de gastar no Thiago Neves, no Robinho, no Tardelli? Tu acha que eles vão parar? Por quê? Porque aí não vai ter dinheiro Para, para cobrir. Mas não vai vão. ter a válvula de escape para Quanto cobrir. foi a venda Não do vão, PP não. pro Porto? Mas é que a lei já me existe, hein, Ribeiro? Quando tu vende com pouco menos 16 do- e só entrega com 18, é Tá porque lei. a lei, É a lei. só faz Já isso. tá Temos que protegido. melhorar essa lei. agora. Não, mas é que a Temos lei que ela é melhorar baseada. essa lei. Mas é que a Ela lei decide, Pelé. senão iria agora. Perfeito. Só que, mas assim como o Pato. Exato, Vamos vira pegar. agora. E tu vê, não vamos Pega pegar de agora. agora, vamos pegar 2006, 2007 com o Alexandre Pato. O Anderson. Quando ele, o Lá Anderson atrás. também. Então, assim, o que eu acho que a gente está tentando mudar um conceito até civil, porque olha só, tu está pedindo 21 anos, Perdido. o código da Lei Pelé é baseado no Código Civil. Sim, tem a lei, cara, dos eu 18 quero anos. mudar a lei. O homem ele atinge maioridade com 18 anos. É, Então, mas depende, para algumas coisas é 21. Como é que tu vai não, obrigar o cara a ficar aqui maioridade. até 21? Não, nada a ver. Maioridade civil, maioridade criminal Que de clube 18 europeu anos. vai esperar até os 21? Tu não vende nunca mais, né? clube Tu não europeu vende vai nunca mais. esperar E também, outra, mas tu claro, tá não pedindo. precisa. O Chelsea tá Eles vão comprando uma esperar. aposta. Se O tiver Chelsea lei, tá comprando se uma tiver aposta. lei, eles vão ter que esperar. Você é obrigado a Não, esperar. tudo bem, mas aí os clubes brasileiros não vão pegar 8 milhões. Não, mas o não 21 vai precisa, pegar eles 3. não têm que... Vai pegar 2 Aí é que milhões. tá, a origem Muitos do não vão erro vingar. é esse. Sabe quem é que não Sabe quer qual é a mudar a origem? lei? Sabe quem é que não quer mudar a lei? Quem? Os clubes É brasileiros. óbvio, porque eles são Nunca vão mudar, irresponsáveis. é óbvio. Mas aí Não que tá. é, porque dá Sabe qual prejuízo, é? Ribeiro. Não é. Sabe Ia qual é? dar prejuízo, Sabe qual é a Ribeiro. origem? A origem é essa. Vê o que tu falou, meu querido Os comandante. clubes nunca vão querer Tá, mudar. não é isso. Olha o que tu falasses, e essa é a origem do erro. Se tiver isso, os clubes não vão ter como receber 8 milhões. Eles não têm que precisar receber 8 milhões. Ah, bom, mas aí tu quer mudar, é que claro, está. tu quer mudar a estrutura do É futebol brasileiro. óbvio, mas tá na Não, mas hora. aí é O futebol muito brasileiro mais tá complexo. falido. Tá Tá bom? falido aos olhos de vocês e ninguém Ribeiro, diz nada. eu concordo. Nós somos colonizados de novo. Tá bom. Gente, e vocês estão tapando o sol com Não. a peneira. Não. Estão destruindo o futebol brasileiro. Ninguém mais joga futebol brasileiro. Aí vem essa nova geração aqui, a calma, geração do videogame, calma, e quer todo calma, mundo calma, jogando vamos lá. futebol Calma, europeu. futebol brasileiro. Essa que é a verdade. Calma, Estão calma. destruindo o futebol brasileiro e você tá aí sentado olhando. Ai, mas não, tem que vender, porque imagina, clube não é banco, clube de futebol é time e torcida. mas tem dívida. Essa que é a Ah, mas verdade. tem dívida É igual um, a lindo, banco. é um lindo discurso revolucionário, te parabenizo. Obrigado. Eu acho que é isso, a gente tem que ter Utópico. esse posicionamento, mas é utópico. E toda a discussão que a gente está fazendo Claro aqui que é utópico. sobre a realidade do futebol isso. brasileiro E nós, hoje. e nós vamos E
E vai hoje o afundar Grêmio cada não vez pode mais. se dar o luxo de falar o seguinte, eu não quero 8 milhões de euros por um garoto de 16 que eu vou entregar aos 18. O Grêmio quer. O Grêmio tá louco por esses 8 milhões e os gatilhos podem chegar a quanto? 24. 24 Vou te dizer milhões, mais. seria tudo Vou certo. te dizer mais, é além do querer, é do precisar. É óbvio. Precisa, mas é óbvio, claro, é necessidade. óbvio. Nesse cenário atual do futebol brasileiro, os clubes não podem se dar ao luxo de dizer não para uma proposta dessa. E aí que tá. Aí você, torcedor, tá vendo aí o seu craque, o seu ídolo, que custa uma fortuna por mês e ele no campo não entrega 10% do que ele recebe. Isso vale para todos. Todos. Tá? Mas não aí é entregam gestão, 10% do que recebem. Mas Isso é um mundo paralelo que não existe no mundo real. E nós estamos aqui só olhando. É assim. Mas é que, na Tá verdade, bom, não fique entrega com- 10%, Então não adianta, Ribeiro. então não precisa nem debater. Vende. Ribeiro, Acabou. Pronto. Ribeiro, mas eu acho que não entrega 10% Eu me soltei um também, pouco. não, em cima dessa linha que tu falou de dirigente torcedor, né? Porque hoje em dia tem muito dirigente que quando chega como vice-presidente do vestiário, é o meu ídolo, é o meu time e não a minha empresa. Se tu tem gestão, tu não precisa, tu vai cobrar o cara, que se o cara só tá te entregando 10% do que ele ganha, tu tem que ir lá e cobrar o cara. Tu tem que fazer com que o cara renda aquilo que ele foi contratado, e não só contratado, mas ele recebe, como o Ribeiro disse. Claro, o S, o olha problema, só. eu vejo que o problema nesse É sentido... estrutural. Presidente do clube, estrutural. presidente do clube Quer não é ver? remunerado, cultural. velho. É Não é cultural. remunerado. É cultural e estrutural. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra ti, tá? É óbvio que você sabe a resposta. Mas o que eu quero é que o torcedor que está aí do lado pense, pare um pouco para pensar. Os jogadores, eles recebem o salário X, correto? Correto. Sim. Eles recebem para que isso? Para perder. Porque para ganhar eles precisam de um bônus, entendeu? bônus, Por de metas premiação, conquistadas, isso. tá? Isso Agora é. eu te pergunto, quando eles perdem, eles têm descontado o salário? Não. Não, né? Então tá desigual isso aí. Tá desigual. Só O que cara só, recebe uma Ribeiro, fortuna, mas para ganhar ele tem que estar motivado só com uma- o bônus do bicho. Isso é uma barbaridade. só uma Isso é uma pena. barbaridade. Deixa eu dizer o seguinte, o poder do futebol pertence aos jogadores. É total. O poder do futebol pertence aos jogadores. Eles definem. É assim, tem salário, precisa de bicho, O contrato precisa é uma de garantia motivação. mínima jurídica, né? O poder pertence Porque aos jogadores. É Hoje. só tu ver o Bustos, por exemplo, Hoje agora. pertence a Arangues quer ir embora, foi embora. O Arangues. Bustos quer ir embora, vai embora. Vou dizer pra vocês, ele vai embora. Ele quer ir embora, ele vai embora. Só que essa Vai. questão do Gabriel Mack, o Grêmio precisa vender, a questão da necessidade que a gente estava falando, mas Ribeiro, 27 minutos. 27. é uma Bem. viu, entendeu? Alexandre, vem pra cá. É uma questão de que o Grêmio hoje ele poderia mudar de outras formas dentro daquilo que o Gamba falou antes, que é colocar profissionais no futebol. Eu acho que é isso que vai mudar de fato e não fazer uma lei para o atleta só sair com 21 anos. Eles vão continuar gastando mais errado. difícil. É mais complexo É mais ainda. Vem pra cá, difícil. Alexandre É mais Ernst. Nicole, vem pra cá. Nicole tá na nossa central, bora virar a chave. Bora falar de Internacional. Tem zagueiro uruguaio na mira do Internacional, Nicole. Diga lá. Isso mesmo, Gamba, o Agustín Rogel, né? Se a gente for usar aí a pronúncia, o zagueiro uruguaio de 26 anos, de 1,91 de altura, um zagueiro alto, né? Estava atualmente no Hertha Berlim da Alemanha, mas ele estava há 7 meses sem jogar por conta de uma lesão. Ele não joga atualmente desde maio, tá? Quando ele voltou aí, depois da sua recuperação, mas não joga desde maio, está fora de ritmo, né? A ideia do Inter é contratar o jogador por empréstimo até agosto de 2025, com opção de compra. Ele é um jogador que joga pelo lado direito, o seu grande destaque na carreira foi quando passou pelo Estudiantes de La Plata, a gente acompanha aí agora um dos gols dele, ele foi capitão por lá, e aí pode ser mais uma opção para o técnico Roger Machado na linha defensiva colorada. Zagueiro que poderia chegar por empréstimo. O que é, Tá Pedrinho? certo o Inter. Tá certo o Inter e tá errado o Grêmio. O Inter tá contratando um jogador que não joga desde maio e os caras estão criticando a venda de um garoto no Grêmio, que é promessa, que tá jogando bola pra caramba. Tá certo o Inter, é isso aí. Contrata um cara que não joga desde maio e os caras estão criticando o Grêmio que tá vendendo um garoto propulsor, pujante. Só um pouquinho, o Grêmio contratou o Rodrigo Caio que não joga há um ano, velho. Não, mas tá certo o Inter. quebrou, Tá certo o Os Inter. dois são errados, velho. Tá certo o Inter. Os dois são errados. Tá certo o Inter. Precisou nem o Ernst. O Alexandre Ernst, minha pergunta pra ti, tá? Minha pergunta pra ti é a seguinte. Tu aprova essa contratação? Tendo visto o cenário recente no Internacional. Primeiro ponto. Esse zagueiro uruguaio, o Agustín Rogel, quer jogar no Inter?
Porque esse é o primeiro, quer jogar no Internacional. Ele tem mais nomes diferentes do que o Bright White, eu acho. Em dezembro vem o Papai Rorel. Não sei. A música do Videi outra coisa já. O primeiro ponto é... Papai Rorel em dezembro. Aí, ó. Every move you make. O Rorel quer jogar no Inter? Papai Rorel. Cara, eu acho que pelo fato de o Inter estar negociando com ele, eu acho que pelo fato do Inter estar negociando com ele, ele quer jogar no Inter, né? Mas eu acho que a preocupação, ela se faz importante, tá? É um jogador que não joga mesmo, como o Pedro disse, né? Ou como até a Nicole passou, desde maio, O cara né? tem 4 jogos em 2024. É porque ele fez uma cirurgia no meio do ano passado. Ele fez uma cirurgia no joelho. Meu Deus. O Barcelos está montando o elenco para 2025. A questão, eu amplio um pouco mais esse debate, né? Porque assim, Mas a gente já Vitão trouxe... deu pra trás, não é? Oi? Precisa, o Vitão deu Vitão pra vai trás. sair ou não? Acho que esse é o ponto. Não, é que eu acho que... Então, concordo. por isso que eu quero tentar ampliar um pouco, né? Tá bem, Primeiro desculpa. de tudo porque o Inter está perdendo a sua linha defensiva por completo, né? O Bustos praticamente saindo, o Vitão tá para sair. A informação que se tem é que o Robert Renan tem possibilidade de deixar o Internacional agora no meio do ano, porque o Inter teria também um valor a receber se o Robert Renan sai aqui, sem contar ainda, né, que o René já foi alijado da titularidade e o Bernabé não é do Inter. Então, se tu for olhar toda a linha defensiva do Internacional, ela precisa ser revista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós estamos vendendo o Vitão para o Betis e já temos de ter uma reposição. Se é este jogador aí que nós estamos vendo na tela, bom, daí é uma questão que nós podemos debater. Porque assim, ele não jogar desde maio me preocupa. Por quê? Porque eu já tenho precedente, né? O próprio Lucas Alário. Boa. O Lucas Alário é uma precedência de que não deu certo. Ele operou o joelho. Perfeito. É claro que o Agostinho Rorel, ele é mais jovem, tem 26 Por anos. que ele não joga desde maio? Ele fez uma cirurgia no joelho. Ah, tá. Ele fez uma cirurgia no joelho. Cara, agora tu me pegou. Mas assim, ele estaria pronto para jogar. É ligamento, tá? Mas eu não sei qual Sim, deles. não, tranquilo. Mas ele estaria pronto para jogar. Sim, hoje ele tá apto a jogar. Então não foi tão grave. Não, mas a questão é a seguinte, né? Como é que ele vai voltar Só que ele fez, Sim. ele fez essa cirurgia no meio do ano passado. E ele volta a jogar só no finalzinho de abril. Só tem esse gol dele aí. Então é complicado. Sim, só tem Até porque ele é zagueiro, Então né? ele já jogou tá. depois da lesão. Até porque ele é zagueiro. Nós vamos né? ficar algumas dificuldades. Só pra saber. Não, mas ele tem, em 2022, estava olhando ali com a Nicole mais cedo, ele tem vários gols. Vários deles, Sim, né? é porque ele é um cara Mas o Inter, no lembrando que o Inter Estudiantes. está contratando um zagueiro, não um centroavante. Não, mas ele jogou no Estudiantes, né? No Estudiantes ele desempenhou isso, bastante. no Estudiantes, Ele é um jogador que tem facilidade na bola aérea, ele é um jogador que Ele é chega à alto. frente e tal. Mas assim, como eu disse pro Pedro, ele não é jogador para fazer gol, ele é zagueiro. E esse é uma outra questão, né? É um jogador destro, é um jogador que joga pela direita. Tá? É um jogador que é onde o Vitão está jogando. É um atleta que não faz aquele perfil Vitão e Robert Renan, que é o cara mais técnico, que sai com a bola dominada e tudo mais. É um zagueiro. Não é o espanador, mas é um zagueiro de força, de combatividade e tudo mais. Na pergunta que vocês fizeram, tá? Não, falando sério, vale investimento? Falando sério, vale Não, é investimento? um bom jogador, tá? O que ele desempenhou no Estudiantes investimento. vale. A questão está nessa questão do joelho e o fato de não jogar desde maio. Qual é o investimento? Caro? Não, ele vem por empréstimo com opção de compra. Então pronto. Opção, não Opção de obrigatoriedade. opção de compra. Opção. Não, eu Opção acho de que compra. o grande ponto é, eu não vou aqui dizer que eu conheço o jogador. Agora a gente busca informações, o Ernest trouxe várias aqui agora. Eu gosto dessa ideia de zagueiro, tá? Do zagueiro raiz. E aí eu não tô falando exatamente sobre o cara que dá bico pro lado, mas essa história do zagueiro que a primeira característica dele é sair jogando. O que ele mais sabe fazer é condução de bola, é passe. Não, primeiro ele tem que marcar. Esse é o primeiro ponto de um zagueiro. Marcar. E isso me parece já É interessante. isso. Como o Moledo era, que perdeu espaço para o Zé Gabriel certa vez aí, inexplicavelmente. Então, assim, o Inter tá perdendo o Vitão, pode perder o Robert Renan, me parece que é um zagueiro para vir para repor e me parece interessante, sim, Gabriel. A cirurgia dele, eu peguei minhas anotações aqui, a cirurgia dele foi em julho de 2023, tá? Daí ele retorna, daí ele retorna em abril de 2024 e faz 4 partidas, isso, claro, pelo Hertha B, Sim. tá? Então, para voltar a jogar. Claro. E as 4 partidas que ele faz são 90 minutos. Sim. Ou seja, é um jogador que Zero competitividade. estava... Zero.
É um jogador que está Mas parado. olha só, o Igor Gomes é um zagueiro, por exemplo, que tem condições de ser titular do Inter. Claro. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Vai ser titular provavelmente no domingo. Que ele não chega assim, ó, tá vindo o cara pra ser titular Mas é do óbvio Inter. que não, Bruno. Ele vem pra ser uma O cara opção. tem 4 jogos então tá tudo no certo. ano. Então tá tudo certo. Tem 4, por isso Pois que é. eu fiz a pergunta Então pro tá tudo Ribeiro. certo. E aí a gente vai para a semiótica da coisa, tá? Mas precisa jogador Internacional está Mas eu acabei de deflagrando dizer. o projeto 2025. Claro. Não, mas eu acabei de É dizer por quê. 2024 do Internacional. Não. Eu acabei de tá. explicar por Se o quê. Inter conseguir, se o presidente Marcelo... Estou ignorando as saídas de Vitão e Robert Renan. tiver a competência... Eu não estou né, ignorando, é que ele não chega para jogar, Bruno. Chega pra ser opção. claro, Não chega para ser solução. não Opção. lesar as finanças do clube, tá? E tirar quem não quer ficar, tem que começar agora. É isso. Esta limpa é tem que isso. começar agora. Não Faz deu a certo. limpa agora. Não deu certo. Faz não a deu limpa certo, agora. velho. Não deu certo. Vamos lá, quem é que já saiu? Quem é que já saiu? Vamos lá. gente, Quem é que já gente. saiu? Arangues já saiu, Bustos vai sair, Vitão vai sair, Robert Renan Pode sair. pode sair. Mas é que essa é uma questão. Ficar. Mas eu acho que a palavra não é limpa. Eu acho que vocês estão sendo extremistas. Eu acho que a palavra não é limpa. A primeira coisa é a seguinte: Reengenharia, limpa por favor. não é Reconstrução. Não. Limpa é o seguinte: quando a torcida não aguentava mais o Patrick, o Edenilson, o Dourado e tal, o presidente Alessandro Barcelos, ele se elegeu falando sobre mudanças da fotografia do vestiário. Isso era limpa. O que tá acontecendo agora é, conseguir dinheiro pro caixa com a venda do Vitão. 2, saída do Robert Renan já prevista. Está em contrato, inclusive, o Inter ganha 4 milhões de euros justamente porque estava previsto uma possibilidade dele sair no meio do ano, como vitrine. Ou seja, tu está perdendo a tua zaga titular, basicamente. Tu tem que trazer um zagueiro para, no mínimo, um dos dois tu repor. Aí agora, tu tem o Gabriel Mercado também, que tem o contrato encerrando em dezembro. Tu tem toda Não vai a linha... ficar. Oi? Não vai ficar. Não, mas tá com 37 anos, né? Já é Mais um. Mas é... Mais um. Mas é Mas tu um cara entende, mas tu longevo, entende. né? Não, perfeito, mas tu entende, não é questão do mercado em si, é questão dessa reconstrução, uma nova reconstrução. Não, daí. não Refazer a zaga. Refazer todo Mas o é sistema claro, defensivo, Pedrinho, mas vem pra pela cá enquanto circunstância, o Ed sai né? falando aí pra nós. Mas pela Mas circunstância. é isso que eu tô dizendo, alguns pediram para sair, outros não deram certo e outros têm questão contratual. E outro tem uma questão de idade que não tem mais como entregar. Tu entende? Todos esses elementos fazem com que o Inter passe por uma nova reconstrução. Sim. Não é porque os caras estão sendo expurgados como foram Patrick, Cuesta, Mas Dourado, é por isso que, Lomba, mas é por isso Edenilson. a palavra, o termo reconstrução eu até isso, é acredito outra. e até aceito, tá? Vamos lá, Agora, de 2016 para cá vai ser o quê? A 10ª reconstrução internacional? Não, é que só o que o Ernst está querendo dizer é que não é uma reconstrução porque todos esses caras deram errado e o Inter tá Não, limpando. é isso, exatamente. não é isso. Por isso que eu não concordo com o termo limpa no vestiário. Nicole, vem pra cá. Presta atenção no nome. Presta amanhã. atenção no É nome. amanhã, tá? É amanhã. É amanhã. Bolinho, salgadinho, coisa arada. Não me vem com folhado de palmito. Gustavinho é o nome dele, interessa ao mundo árabe. Gente, Isso mesmo, Gamba. Gustavo Nunes, né? Como ele prefere ser chamado, o Al-Qadisiyah da Arábia Saudita fez uma proposta pelo jogador de 14 milhões de dólares entre valores fixos e variáveis ali por 70% dos direitos econômicos do garoto. O Grêmio recusou a proposta, entende que quer um pouco mais. O Grêmio acha que consegue 20 milhões de euros pelo garoto aí, né? Promessa do tricolor, mais uma promessa. E aproveitando para falar do ataque tricolor, uma notícia, tá? Martin Braithwaite já foi regularizado no bid, pode atuar no sábado contra o Cuiabá. Pela Copa do Brasil não, né? Só se o Grêmio passar para a próxima fase, porque precisaria da regularização antes ainda do jogo de ida. Portanto, já no sábado, o dinamarquês aí, né, pode estrear com a camisa tricolor. Vamos lá, Bruno Soares, na tela imagens de Gustavo Nunes, que outrora foi Gustavinho, 14 milhões de dólares por 70% do 14 milhões de dólares por essa enganação, né? Vou te Proposta- contar pra tu ver como o mundo do futebol ele é maravilhoso, né? Olha. Como o mundo do futebol é maravilhoso. Acho que vai aceitar sim, não, Pedrinho. é que deve machucar pro Colorado, né? O Grêmio fazendo fortunas com as suas pratas da casa e os caras contratando o Rorel. Ô, Gamba, eu acho que nem tão ao céu, nem tão ao Papai inferno, Rorel. tá? Eu acho que o Gustavinho não é um jogador assim que vai ser um craque na Europa, acho. Né? O futuro a Deus pertence. que ele não será. Não, certeza ninguém tem. Futebol é incerto, Ribeiro. Às vezes o jogador ele consegue
se alinhar no futebol europeu, aquele que a gente não espera tanto consegue, o que a gente espera mais não consegue. Tá, 14 milhões de dólares. Vende ou não vende? Não vai vender. Não Por vai. esse valor não vai vender. O Grêmio quer 20 milhões de euros pelo Gustavinho. Não vai vender. Agora, o que está preocupando o Grêmio nesse momento é o seguinte. O clube árabe veio aqui, fez essa proposta que não foi aceita pelo Grêmio, mas conversou com o jogador e ofereceu muito mais do que ele ganha. Como sempre fazem os clubes. Exato. E aí isso bagunça a cabeça de... modus operandi bem conhecido. E isso bagunça a cabeça de qualquer atleta. O clube árabe chegou pro Gustavinho e falou o seguinte, deixa eu te mostrar o carro que tu vai ter, os carros que tu vai ter na garagem. Deixa eu te mostrar onde tu vai morar. Deixa eu te mostrar o padrão de vida que tu vai ter. Deixa eu te mostrar quantos jogos tu vai fazer por semana. Deixa eu te mostrar como vai ser a tua vida. Deixa eu te mostrar a casa dos teus pais. Tudo bem, isso tudo é beleza. Agora, pelo amor de Deus. Para o cara, um guri de 18 anos lá vai ser um pouco difícil curtir a vida. Ribeiro, com essa grana, Ribeiro. Mas não é nem isso, cara. Com essa grana. Esse menino é o seguinte, se tiver gestão de carreira, ele se liga que, olha, ele vai pro mundo árabe com 18 anos, acabou a carreira do guri, né? Vai ficar milionário e tal, mas assim, vai virar... Na verdade, assim, na boa, eu acho esse menino extremamente superestimado. Né? Não, maravilhoso, para quem, claro, para ter uma vida legal. Esse menino é extremamente superestimado. Esse aí é tal qual o craque do Instagram lá, o craque das redes sociais lá do Sassuolo, o Matheus Henrique lá. Joga nada. Ontem, jogando muito. Ele joga mais que o Matheus Henrique. Mas não é tão difícil assim jogar mais que o Matheus Henrique. O Matheus Henrique é bem limitado. Joga muito o Matheus Henrique. Bem limitado. Bem limitado. Ontem. Joga muito. Joga muito. Eu já falei pra vocês que a régua de vocês joga muito é muito baixa. Mas é isso que eu digo. Matheus Henrique e Cristaldo, eles acham que joga muito. Não, o Cristaldo não joga muito. Calma. Joga bom jogador. E realmente, uma coisa que o Pedro tem razão é o seguinte, o Grêmio tem mesmo essa facilidade de enaltecer a craques, jogadores medianos. Esse é um jogador mediano, o Matheus Henrique era um jogador mediano e o Grêmio faz muito dinheiro mesmo com esse tipo de jogador mediano. E o Inter tem que aprender a fazer isso mesmo. Como eu dizia, por exemplo, há tempos que o Cudê não tinha coragem de botar o Gabriel Carvalho a jogar, Gustavo Prado a jogar. Agora o Roger conseguiu, com 3 semanas, basicamente, botar 4, 5 guri para jogar agora, para estar relacionado. Sim, então, aqui, essa é a roda do futebol, não adianta, gente. Roda de Sansara, tu sabe por que o Grêmio tá pedindo e não arreda pé dos 20 milhões de euros? Tá vendendo o Mac? É óbvio. Muito obrigado. Só isso. Muito obrigado. Senão já tinha vendido por 10. É óbvio. Se não tivesse vendido o Mac, Bruno Soares, olha pra mim, o Grêmio teria fechado agora 14 milhões de dólares. É o que a gente estava falando da necessidade. Agora, assim, sobre por 8, vai bater pé nos 20 de euros, não, velho. Você tem razão. Óbvio. Sobre o Gustavo Nunes, eu acho o seguinte, eu não acho que ele é mediano, eu acho que ele é bom jogador, tá? Bom jogador. Eu acho que ele não vai ser craque, ele tem algumas coisas a serem corrigidas que o Renato já corrigiu em outros jovens, principalmente a questão da finalização. A gente também não precisa aqui, todo jogador, a gente achar que é craque. Óbvio. Mas aqui tudo é joia. Não, não é um demérito. Tudo é joia. Não, é que a tua frase, ele não é um craque. É óbvio que não é um craque. Não, mas eu não tô criticando ele não ser um craque, só tô constatando. Ele é um bom jogador. E desculpa, é isso. Desculpa, 14 milhões de dólares que foi a proposta é o maior aval de que ele é um bom jogador. É que tem Ninguém oferece 14 milhões de dólares para um clube. Tem um detalhe também que a Nicole falou. Se o cara é mediano, medíocre, ruim, como vocês disseram. Sim, não, aqui. perfeito. Mas tem um detalhe, não são 14 milhões de dólares fixos. É uma parte disso fixa e a outra parte em variáveis. Então, tá certo, também né? por isso o Grêmio não aceitou. Ele tem que corrigir algumas coisas, Gamba. Por exemplo, ele tem que finalizar melhor. Até porque ele tem 18 Perfeito, mas ele tem que corrigir. Não, se vocês acharem que o jogador com 18 anos está pronto, vocês vão a partir de agora aqui está decretado no programa pelo Aí Gamba é pra que enlouquecer. não Tá pode pronto, fazer 18 crítica anos, tá ao Grêmio. pronto. Não pode criticar o Grêmio. Ainda tem algumas coisas que eu entendo que o cara tem 18 Então anos. ele não pode falar. Não tem 18 E aí não pode falar. Como se não tivesse Tem que mérito falar, nenhum. Gamba, tem que falar. Nós vamos definir o Gustavinho como medíocre e que não está pronto. É óbvio que não está pronto. E não é medíocre. Mas isso não é uma crítica, Gamba, é uma constatação. Medíocre é mediano, tu sabia, né? Sim, eu sei disso. Agora, ele tem que melhorar o chute. Eu lembro que o Everton Cebolinha não sabia finalizar, o Pedro Rocha não sabia finalizar, o Renato ensinou e eles aprenderam. Enfim, o Pedro Rocha depois se tornou um jogador mediano para baixo. Mas ele tem que corrigir isso, ele tem que encorpar academia no Gustavo Nunes para ele valer mais, porque hoje ele perde no corpo para qualquer jogador. O soninho é bom, né? Sono bom, alimentação. Dizem que isso ele já tá dormindo melhor. Já. Ele não tava? Dormia mal. Soninho bom, né? Acho que o colchão não era bom. Nicole, o Internacional está interessado no jogador chamado Robertoni.
Diga lá, Nicole. Panetone? Isso mesmo, Gamba. O Lucas Robertoni, né, o meia argentino de 27 anos, está desde 2020 no Almeria da Espanha. O jogador, né, seria mais uma aposta aí colorada, já que não é um jogador muito conhecido. Ele teve um destaque individual no Almeria. Ano passado, né, na última temporada, teve 34 partidas e 5 assistências. É um jogador que também viria talvez por empréstimo, já que o Inter tem uma cautela com essas novas negociações. A janela mais forte foi a do início do ano e agora o Inter procura ir com muita cautela nos valores investidos nesses jogadores nessa janela de transferências. O jogador que foi revelado pelo Vélez Sarsfield é um jogador que é um destaque, mas não é garantia, né, para o Internacional. Tá na tela, imagens dele, Lucas Robertoni, meia que está na mira do Internacional, jogador que foi formado no Vélez Sarsfield, senhor Alexandre Ernest. É um jogador argentino de boa qualidade, tá? A gente pode tratar ele como um meia, mas ele não é um meia articulador, ele não é o Alan Patrick, ele é para jogar do lado do Alan Patrick, ele é quase um Arangues, ele é um substituto do Arangues, vamos dizer assim. Ele tem marcação, ele tem boa qualidade no passe, triangulação, velocidade. É um baita jogador, tá? Que ele tá no Almeria, se eu não me engano, desde 2022, se não me falha a memória. Só que o Almeria agora cai para a segunda divisão espanhola e ele tem de fazer, o Almeria, tem de fazer uma reformulação no time justamente por conta dos salários e valores que eles pagam para todo o elenco. E aí surge como uma oportunidade de mercado. E ainda, né? Dá para destacar também um outro ponto que tem ali um detalhezinho, quase sempre nas imagens que a gente bota ali quando ele está no campo, né? Que é a abraçadeira de capitão, né? É um cara que tem personalidade. É líder. É um cara líder, é um cara que o Inter está precisando, né? Se já estamos falando então de pensar 2025, temos de pensar 2025 já com um cara que tenha possibilidades, inclusive, de ser aí uma das lideranças. Hoje que a gente tem aí o Alan Patrick como capitão e ele é extremamente contestado pela torcida hoje, né? Pela postura como capitão, a ponto de o Rocher, né, que é um cara mais sanguíneo, um cara mais enérgico, ter sido capitão agora no último jogo do Internacional. E o goleiro capitão não é legal, embora o Rocher tenha esse perfil muito interessante, né? Seria bom ter um jogador desse perfil no Inter. Agora, sim, quando se fala de segundo volante, que me parece que é o que ele é, alguém vai dizer, mas o Inter tem vários volantes. Na verdade, o Inter tem o Fernando, que é de primeira função, o Rômulo de primeira função, o Bruno Gomes não é tão bem esse segundo volante que ajuda a criar. A verdade é que o Inter, e acho que o Thiago Maia também não tá? Não gosto muito do Thiago Maia na segunda função. Então hoje o Inter tem Bruno Henrique e precisa de mais um, me parece que é um bom nome. Robertoni, bom nome, na mira do Internacional. Intervalo comercial aqui no Donos, no YouTube. Vocês ficam com a Nicole e a gente volta em seguida. De volta com Donos, aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem o Alexandre Mota comandando o Boa Tarde RS até as 2h30 da tarde com vocês. Bora lá colocar na tela o resultado da enquete que perguntou sobre Gabriel Meck, né? Você, torcedor do Grêmio, se fosse dirigente, o que faria com Gabriel Meck? Venderia agora, 50% absoluta, esmagadora maioria. Esperaria uma valorização maior, 26%. Venderia após a passagem pelo time principal, 24%. Ou seja, 50% venderia agora, 50% estão fechados com o presidente Alberto Guerra, com a direção do Grêmio, que escolheu por vender Gabriel Meck agora, sem que ele passe pelo time principal. Na verdade, 74% das pessoas venderiam, né? Venderiam, né? O jogador. 24% esperando uma passagem pelo time principal. O que muita gente discorda é o valor. Muita gente acha que o Grêmio poderia vender por uma quantia maior. Sim. É porque tem o Endrick como referência. Pode ser. O que também é legítimo, né? É uma promessa, talvez confirme no time principal, sendo que ele não vai jogar no Grêmio. Porque o que tem de líquidos certos são 8 milhões de euros. E aí, de fato, é pouco. Se chegar nos 24, maravilha, mas aí tem que bater todas as metas. Eu tô com o Ribeiro nessa daí. Não veremos ele atuar. Não vai jogar? Não vai. Esquece. Não vai jogar no time principal? Não vai jogar. Vai fazer o que no Grêmio ano que vem? Só se mudar o conceito e a filosofia de futebol do Grêmio. Eu não concordo. Eu tenho certeza que ele vai jogar. Vai sim. Principalmente se o Renato for o que treinador. se ele é um craque mesmo. Não é craque. Não, craque, vamos parar de banalizar a joia. palavra craque. Boa, vamos parar de banalizar a palavra craque. É isso aí. Craque, não aguento mais. Vou pegar o termo vou botar o termo do Bruno, tá? Se ele é realmente uma joia que vale esses 24 milhões aí, o Renato vai botar pra jogar, né? Não vai.